Nosso bom Deus, nessa manhã, Senhor, estamos felizes e agradecidos a Ti, Senhor, por Tuas bênçãos, pelo Teu amor e pela esperança que temos de um dia, Senhor, habitar contigo por toda a eternidade. Que nessa manhã Teu Santo Espírito possa impressionar nossa mente, nosso coração, e nós possamos ser, Senhor, inteiramente Teus. Toma-nos em Teus braços, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é aniversário do Luciano, e a mãe dele, a irmã Conceição, pediu que orássemos por ele, porque ele está passando um problema sério de enfermidade, de doença, um problema no fígado. Ao você orar, então não esqueça de orar pelo Luciano, também pela vida espiritual de toda a família. Vamos colocar de joelhos para orarmos. Querido Deus, nosso amado Pai, é muito bom poder estar em Tua casa nesta manhã, neste sábado, início de uma semana de oração, uma semana onde temos uma certeza de que será uma bênção para cada um de nós, e que o Senhor venha estar iluminando o pastor Pablo, que todas as noites podemos ter momentos especiais da Tua palavra, onde iremos ouvir a Tua voz através do Teu servo, e que seja uma bênção na vida de cada um de nós. Pai querido, não deixa que nada neste mundo venha atrapalhar esta semana de oração, que possamos nós desvencilhar dos nossos problemas, que possamos estar aqui todas as noites. Pai querido, também Te colocamos a cada um de nós em Tuas mãos. Somos vasos escolhidos por Ti, mas reconhecemos que há alguma coisa que ainda nos atrapalha de ser preenchido completamente com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos perdoar nossos pecados e transformar a nossa vida. Também Te pedimos a cada um dos nossos amigos que deixou seu lar, os seus afazeres para estar aqui conosco. Assim como nós desejamos receber as Tuas bênçãos, gostaríamos de compartilhar com esses irmãos. Que o Senhor também os abençoe. Também Te pedimos pela Conceição, pelo seu filho Luciano, a nossa gratidão por completar mais um ano de vida, mas Te pedimos que o Senhor abençoe a saúde dele, a recuperação que possa ser breve, que ele possa estar com saúde e também o Senhor alcançá-lo através do Teu Espírito Santo. Pai querido, fique conosco. Te rogamos essas bênçãos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja mais uma vez a inclinar nosso rosto e vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, nesse momento, nós queremos pedir que Teu Santo Espírito possa falar conosco através da Tua palavra. Toma nosso coração, Senhor, por completo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que alegria estar nessa manhã aqui na igreja do Sítio Cercado. E o outro dia eu estava falando com o pastor Mário, e acredito que essa é uma das igrejas assim que menos apostasia tem. Porque é um sítio cercado, os irmãos já não escapam daqui, né? Vocês estão seguros, vocês não saem, não vão para outros lugares, porque o sítio é cercado. Mas que bênção estar aqui, irmãos. É a primeira vez nesses 3 anos que me toca a alegria de ministrar aqui no Brasil. É a primeira vez que me toca estar num sábado de manhã nessa igreja, na igreja sede do distrito do Sítio Cercado. E eu estou muito contente, muito feliz e agradecido a Deus por esse privilégio. Então quero estender a todos uma cordial boas-vindas e aos nossos amigos que nessa manhã nos
também nos estão acompanhando pela internet, sejam muito bem-vindos a esse culto, mas também a essa semana de oração que está iniciando hoje. Todas as noites, 15 para as 8 da noite, horário de Brasília, nós vamos estar aqui nos reunindo para louvar, engrandecer e exaltar o santo nome de Deus. Você, querido amigo, que está aí conosco, seja bem-vindo e as bênçãos de Deus, aí onde você estiver, na tua casa, no trabalho, em algum local, aí onde você está, Deus seja louvado também na tua vida e no teu coração. Irmãos, agora então, eu queria dar início à mensagem fazendo a seguinte pergunta. Alguma vez você já perdeu alguma coisa que você gostava muito? Quando era criança, você alguma vez perdeu um brinquedo que você desejava demais? Gostava demais desse brinquedo? Com certeza, irmãos, percas fazem parte da nossa vida. E a gente não pode, de alguma maneira, evitar perder coisas nesse mundo. Mas teve um dia, irmãos, que Deus, lamentavelmente, teve uma perca. Até esse momento, irmãos, quando Deus chegava no jardim do Éden, havia amor, havia alegria, havia contentamento. Adão e Eva literalmente se deleitavam estar na presença de Deus. Era um gozo, era uma alegria, era um momento mais feliz quando a presença e a glória de Deus chegava. Adão e Eva se encontravam com Deus. Mas, irmãos, o pecado, a cobiça, o egoísmo, a desobediência trouxeram consequências nefastas na vida do ser humano. E quando naquela tarde Deus chega para visitar suas criaturas, Adão e Eva, irmãos, fazem aquilo que o pecado faz com que a gente faça. Adão e Eva se afastam de Deus. Eles se escondem de Deus. Eles se apartam de Deus. Costuram folhas de figueira para tampar a nudez. Coisa incrivelmente absurda. Porque essas folhas haveriam de murchar e logo mais passariam de existir. Mas o pecado é isso que nos faz, irmãos. Faz com que façamos coisas absurdas, incríveis, que não têm lógica. Mas o pecado destrói a percepção espiritual do ser humano. Adão e Eva se escondem de Deus. Se afastam, é como que eles fazem. Senhor, a gente não pode estar na tua presença. Não podemos. E a Bíblia diz isso, irmãos. Se você abrir tua Bíblia em Isaías 59, 2, vamos abrir ela ali. Isaías capítulo 59. Versículo 2. O que diz aí, irmãos? Alguém poderia ler? Em voz bem alta. Mas as nossas iniquidades fazem o que, irmãos? Separação, nos afastam de Deus. E é isso, irmãos, que o pecado fez de Adão e Eva com Deus. Separou Adão e Eva de Deus. Mas o que Satanás nunca imaginou, irmãos, que poderia acontecer, é que se bem o pecado afasta o homem de Deus, Deus nunca se afastou de nós
pecadores. Que coisa incrível isso, irmãos. Deus jamais se afastou de nós. Deus nunca se apartou de nós. Deus nunca nos abandonou em nossas misérias e nos nossos pecados. Enquanto houve pecado, também houve graça abundante, plena e maravilhosa de Deus. E quando houve pecado, irmãos, imediatamente Deus providenciou uma oferta para que Adão e Eva pudessem ser salvos e não morram nesse dia. Deus providenciou um cordeirinho para Adão e um cordeirinho para Eva. E ali, irmãos, eles erigiram um altar. E Adão pegou uma faca e degolou aquele carneirinho, saiu sangue. E pela primeira vez Adão e Eva tiveram que entender que sem derramamento de sangue não pode existir remissão dos pecados. E foi assim, irmãos, que esse conceito dos sacrifícios foi passando de geração a geração. Caim e Abel ofereciam sacrifícios, Sete também, outros patriarcas também. Chegamos a Noé, e para avançar um pouquinho mais no tempo, quando Noé sai da arca, irmãos, o que é o primeiro que ele faz? Sacrifica animais a Deus em sinal de adoração, de gratidão, de estar feliz pela vida que Deus tinha poupado dele no dilúvio. Mais tarde, irmãos, de Noé, outros patriarcas também fazem sacrifícios. Abraão se torna extremamente conhecido, irmãos, no local que ele mora, porque quando subia uma fumaça e algum cananeu não sabia que era isso e perguntava, os próprios habitantes falavam, isso é Abraão adorando ao Deus verdadeiro. Isaac também oferece sacrifícios, Jacó oferece sacrifícios. Mais tarde, Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. E houve um momento, irmãos, então, que Israel, ou Jacó, se muda para Egito com toda a família. E aí no Egito, irmãos, acontecem algumas coisas. Passado um tempo, vocês sabem, irmãos, vocês sabem que os egípcios começam a escravizar os judeus. E há três coisas, irmãos, extremamente importantes que os egípcios tiram do povo de Israel. Os egípcios tiram primeiramente, irmãos, uma identidade extremamente importante na escravidão. O sábado. Por quê, irmãos? Porque escravo não pode escolher o dia em que ele vai descansar. Se o escravo quer viver, ele apenas tem que o quê? Tem que trabalhar. E se ele não trabalha, o que acontece com o escravo? Leva-se um cafunézinho na cabeça, né? E fala assim, escravo, trabalha. Trabalha, porque senão eu vou ter que te levar para um outro lugar mais difícil para você trabalhar. Trabalha, escravinho. É assim? Mas de jeito nenhum, irmãos. A gente já não viveu a escravatura aqui no Brasil. Mas você sabe que escravo apanhava até morrer algumas vezes, se ele não quisesse trabalhar. Com os israelitas não era diferente. Portanto, irmãos, por um período de quase 200 anos, que foi o tempo que durou a escravidão mais terrível do povo de Israel, eles perderam praticamente o dia de sábado. Mas há outra coisa que os judeus perderam, irmãos, nessa situação. Um escravo, irmãos, jamais vai escolher o que vai comer.
Portanto, um escravo não vai escolher, eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Escravo come o que se joga no prato. Isso se ele comer também. Irmãos, durante a escravidão, vocês acham que Faraó dava peixes que eram limpos para eles comerem? Vocês acham que os animais que eles comiam eram animais limpos? Irmãos, os judeus comiam o que havia no prato, era sapo, era lagarto, era jacaré, era cobra, era o que tinha, irmãos. Era peixe, era cação, era o que fosse. Eles não iam escolher o que comer. Portanto, irmãos, os judeus perderam também o conceito do cuidado do corpo como templo do Espírito Santo. Mas houve um terceiro momento, irmãos. Um terceiro aspecto que eles perderam. Que foram os sacrifícios. Quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele fala assim: Faraó, eu venho em nome de Jeová e eu peço para você deixar ir meu povo para oferecer sacrifícios no deserto. O que Faraó, irmãos, responde assim: e quem é Jeová para que eu ouça a voz dele e deixe meu povo escravo ir para adorar no deserto? E aí vocês conhecem a história, irmãos. Vocês conhecem o que aconteceu. Conhecem as pragas. Conhecem tudo que se deu. Até que finalmente, irmãos, Faraó liberta, o povo sai. E agora, irmãos, eu gostaria que você pudesse abrir a tua revista na página 3. Você vai abrir uma página e vai na página 3. E eu quero, irmãos, entender nos minutos que temos a seguir por que Deus pediu para que se fizesse um santuário para ele no deserto. Você vai abrir na página 3, só vai abrir uma página. Página 3, o título está bem alto aí, Santuário e Comunhão. E eu gostaria que você pudesse ler comigo. Todo mundo junto, vamos ler agora. Aí onde está sublinhado e em negrito. Ok? A parte que está sublinhada e em negrito, você vai me ajudar a ler. Vamos todos juntos então. 1, 2 e 3. O santuário era, na sua essência, um lugar de encontro com o Altíssimo. Foi Deus quem o estabeleceu com esta função. Ele disse para Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. É confortante saber que, apesar da nossa natureza pecaminosa, Deus deseja nos encontrar e ser o centro da nossa vida. Foi isso que ele quis ensinar, a colocar a tenda do encontro no meio do acampamento. Deus não aceita estar nas margens da nossa vida. Ele espera ser o centro. Aliás, nós seremos os grandes beneficiados desta relação. Deus não será diminuído se o colocarmos à margem. Ele sempre será Deus. Mas nós desapareceremos eternamente se ele não for o referencial central da nossa vida. Quando eu vejo isto, irmãos, e agora pega a tua revista e veja aí na capa, e você talvez consiga compreender um pouco melhor essa visão que acabamos de ler. Aqui nós temos a figura de um santuário. Nas margens do santuário, dá para ver que ele está bem no centro. Você vai encontrar umas barraquinhas que simbolizam o povo habitando em tendas. E a figura mais bonita, irmãos,
é a figura de Cristo vestido de sumo sacerdote, cuidando, ministrando e atuando na vida do seu povo. Irmãos, que coisa mais maravilhosa entender e saber que Deus quer habitar perto de mim. Ele quer habitar no meio de nós, no centro de nós. E é isso que significa Deus ser o centro. Deus quer morar no meio para que Ele seja o mais importante na minha vida. Porque se Deus não for o mais importante na minha vida, irmãos, Deus vai continuar sendo Deus. Mas se Deus não é para mim o mais importante, então outra coisa vai ser mais importante e aí eu vou me perder. E Deus não aceita a ideia, irmãos, de me perder. Deus não quer me perder. Deus não quer te perder. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Esse é o conceito mais incrível de Deus, irmãos. Deus querendo morar conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Deus quer morar bem pertinho de nós. Mas o interessante, irmãos, é que naqueles tempos, as divindades nunca estavam perto. As divindades estavam longe. Lembra quando Elias se enfrentou com os profetas de Baal? Elias fala assim para os profetas, grite mais alto. Por quê? Porque Baal é Deus, mas talvez ele está de viagem. Ou talvez Baal esteja tirando uma soneca. Ou talvez Baal esteja numa viagem de negócios, de comércio. Grite mais alto. Mas na verdade, irmãos, as divindades sempre estavam em lugares longes, onde nenhum ser humano tinha acesso. Ninguém podia chegar perto. Agora, quando eu vejo essa imagem, irmãos, Deus diz, faça um santuário, porque eu quero habitar aonde? Pertinho, no meio deles. O povo haveria de ver a glória de Deus. O povo haveria de ver o Shekinah, irmãos. O povo haveria de ver a coluna de nuvem, a coluna de fogo, manifestações visíveis da presença de Deus no meio do seu povo. O povo haveria de entender que Deus estava perto deles. O povo haveria de entender que o pecado não causava essa separação. Não porque o pecado não fosse maligno, porque Deus estava restaurando o seu povo. Quando o povo via o santuário, o povo via a graça, porque a coluna de fumaça que subia do altar do sacrifício lembrava para eles que quando um cordeirinho era sacrificado, havia graça, amor, bênção, restauração de Deus para a vida deles. O povo de Israel haveria de entender que enquanto havia santuário, Deus estava no meio deles. Mas eu quero terminar, irmãos, nessa manhã, colocando um conceito ainda muito mais significativo e muito mais bonito para cada um de nós. Sabem que Deus, irmãos, hoje, Ele já não quer morar perto de nós. Deus não quer morar perto de mim. Porque, na verdade, irmãos, Deus quer morar aonde? Deus quer morar no meu corpo, na minha mente, no meu coração. Deus quer morar do lado. Na verdade, Deus quer estar do meu lado, mas Ele quer morar na minha vida.
No livro de 1 Coríntios 6 diz que meu corpo, teu corpo, é templo do Espírito Santo e Ele quer fazer morada em mim e em você. O apóstolo Paulo falando disso, ele diz, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero terminar, irmãos, esse conceito, lembrando uma das cenas mais bonitas da Bíblia. Quando João fala, eis, na verdade, João retrata Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que figura linda demais, irmãos. Cristo querendo morar na minha vida, no meu coração. Irmãos, é isso que nós vamos tratar nessa semana. Como Deus vai morar em nosso coração? Como Deus vai fazer morada na minha vida? Como num mundo tão conturbado pelo mundanismo, pelo secularismo e pela falta de Deus, irmãos, como podemos nos acercar a Deus? Como, irmãos? E isso é muito presente, irmãos. O outro dia, estava vendo um relatório, um informe da nossa associação. Eu estou falando agora, irmãos, da realidade da Associação Sul Paranaense. Quando eu vi, irmãos, eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que está acontecendo com cada um de nós? No relatório, irmãos, aparecem que temos 21 mil irmãos da igreja. 21 mil irmãos batizados. Dos quais 27% desses 21 mil estudam a Bíblia diariamente. Ou seja, irmãos, que se eu transportar isso numa realidade um pouco mais simples, de cada 4 adventistas na nossa associação, apenas um está tendo uma vida de comunhão diária com Deus através do estudo da Bíblia. Então, irmãos, eu me pergunto, se essa é a crise que eu estou vivendo, porque sou parte dessa igreja, se essa é a crise espiritual que nós estamos vivendo, porque nós somos parte dessa igreja, talvez, irmão, nosso país hoje vive uma crise financeira, vive uma crise política, vive uma crise de autoridade, porque a gente não acredita mais em ninguém. E está difícil acreditar em alguém, irmãos, falando do aspecto político. Mas a maior crise, irmãos, que nós nos deparamos nessa manhã é a crise espiritual. É a crise da busca de Deus. E nessa crise estou eu e está você. Mas, irmãos, Deus não desiste de nós. Deus não quer morar longe de mim. Deus não aceita me perder. Deus quer habitar perto. Deus quer habitar na minha vida e no meu coração. Então, irmãos, nessa manhã, eu quero fazer um apelo. Nossa semana, irmãos, não vai se tratar de adoração de dinheiro. Eu não vou falar apenas de dízimo. Não vou falar apenas de oferta. Vou falar daquilo, irmãos, que realmente nós precisamos. Se hoje ouvir de sua voz, não endurezcais o vosso coração. Que nessa semana, irmãos, seja uma semana de bênção, de adoração, de entrega, de comunhão, uma semana de vitórias em Cristo,
e uma semana onde Deus possa estar em nossas vidas. Que possa ser, irmãos, esse o grande título nessa semana. Minha vida. Que possa ser o que, irmãos? E você me ajuda agora. Minha vida. Eu tenho crise de ouvir, viu, irmãos? Estou meio surdinho. Você me ajuda de novo? Todo mundo junto? Minha vida. Que de fato, irmãos, possamos entregar tudo ao Senhor. Que nossa vida seja inteiramente de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Querido Senhor, nesse momento, mais uma vez, queremos entregar, Senhor, nossa vida, nosso ser a Ti, Pai. E queremos fazer, Senhor, por completo. Toma, Senhor, nossa vida. E assim como falamos hoje, Senhor, que nossa vida, minha vida, possa ser de entrega constante, como uma oferta a Ti, Senhor. Perdoa nossas faltas, nossos pecados. E se alguém, Senhor, aqui veio com lutas, tristezas, que possa entregar por completo, sabendo que em Ti, Senhor, há poder, a graça e a salvação em Jesus. Nos guarda, Senhor, no Teu amor. São bênçãos que Te pedimos, nos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém.